Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, bem-vindos a mais um Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe. Eu sou Vivian Antunes e hoje vou conversar com o Guilherme Teles sobre um tema muito especial. Vamos falar sobre atividade física e trouxemos aqui como chamada: atividade física é um remédio contra o câncer? Guilherme, por favor, se apresente e aí começamos a nossa conversa. Vivian, obrigado pelo convite primeiro, né, para estar aqui, agradecer o grupo, o Sonhe como um todo, porque eu acho iniciativas como essa incríveis, de verdade mesmo, porque fazem a gente se conectar com as pessoas de maneira virtual, só que hoje em dia todo mundo está com o celular na mão, está com um computador, às vezes, na frente ali dos olhos, e ter uma temática legal no celular, no computador, que pode, de fato, melhorar a vida dessas pessoas é muito legal, então eu agradeço muito o convite. Eu sou o Guilherme Teles, eu sou atualmente pesquisador, então eu trabalho com pesquisa, é isso que eu dedico minha vida profissional, já há bastante tempo. Minha formação básica é em educação física, então eu sou bacharel em educação física aqui pela Unicamp, aqui em Campinas. Aí fui fazer meu mestrado e meu doutorado lá, em São Paulo, na USP, e a partir do doutorado, especificamente, eu comecei a trabalhar com exercício físico em oncologia, né, e especificamente em câncer de mama. E aí, até hoje, eu sigo no meu pós-doutorado, também lá na Unicamp, tentando entender como que o exercício, como que a atividade física se relaciona com essa grande temática que é a oncologia e como que ele pode ter um efeito benéfico para pacientes com câncer de mama. Então, é para isso que eu me dedico atualmente na minha carreira. Perfeito. Sou grande admiradora do trabalho do Guilherme. Para vocês que já nos acompanham aqui nas nossas mídias sociais, vocês devem com certeza estar percebendo o quanto a gente tem veiculado de informação sobre atividade física e câncer. E aqui a gente pode falar em diferentes cenários. Então, a gente pode falar que a atividade física pode ter um impacto em prevenção de câncer, em redução de incidência de câncer. Eu vou querer falar sobre isso com o Guilherme. Vamos aproveitar aqui que realmente é um gênio do assunto. A gente vai falar sobre como isso funciona durante tratamento, mencionando especialmente que costuma ser um grande tabu ainda das pacientes entenderem que na vigência de tratamento a gente teria alguma dificuldade para fazer atividade física, como isso funciona. Eles estudam isso também lá no centro do Guilherme. E vamos falar também sobre redução de recorrência vinculada à atividade física. Então, vamos começar falando sobre o primeiro cenário que eu propus. Atividade física impacta em redução de incidência, ou seja, em redução da chance de acontecer o câncer em uma pessoa? É bom começar do começo, né, nessa jornada toda. Às vezes a gente vai falar de atividade física e câncer, a gente já começa falando do câncer em si, mas tem todo esse período da nossa vida que o câncer não existe ainda. Perfeito. Né? E a gente tem que pensar em atividade física nesse momento. E a resposta bem direta é que sim. Hoje a gente já tem bastante certeza, assim, ou bastante segurança do ponto de vista científico para falar que maiores níveis de atividade física estão relacionados com prevenção de diferentes tipos de câncer, não só câncer de mama aqui. Para 7 tipos de câncer especificamente, a gente pode ter uma segurança científica maior para falar que existe uma redução de risco importante, não é qualquer redução, né? A gente não está falando só de 2%, 3% de redução de risco. Para câncer de mama, por exemplo, a gente está falando de até 20% de redução de risco de desenvolvimento de câncer. Então, se você que está assistindo, né, não tem câncer ou está numa família que as pessoas não têm câncer, saber que eu aumentar o meu nível de atividade física pode reduzir a chance dessa doença aparecer é algo bastante importante também. Eu acho que um ponto importante para a gente falar, porque isso vai se estender na nossa conversa como um todo, com certeza, é o que é de fato atividade física, né? O que é esse conceito. Porque quando a gente fala atividade física, a gente acaba falando exercício junto, fala treinamento junto, sim, mas atividade física é um termo muito mais geral, que inclui toda atividade que aumenta o nosso gasto energético, além daquilo que a gente gasta quando a gente está deitado, sentado, não fazendo nada, né? Sem ter nenhuma atividade além daquela basal. Então, só o fato de você estar limpando a sua casa, subindo as escadas, enfim, atividades corriqueiras já são atividades físicas que a gente pode considerar. Mas, claro, existe um papel muito importante, e a gente pode deixar para falar daqui a pouquinho, porque talvez isso tenha mais importância ainda no período durante o tratamento e após o tratamento, na jornada da paciente, em que essa atividade física vai ser estruturada, né, naquilo que a gente conhece como exercício físico.
E aí, se a gente faz exercício sempre durante a semana, também de maneira estruturada, a gente está falando de treinamento físico. Mas atividade física é esse termo mais geral. Então, só de maneira para a gente, né, fechar e pensar nessa prevenção, a gente está falando que a gente se movimentar mais, nem que não seja de maneira organizada, estruturada, já tem um papel importante nessa redução de risco de diferentes tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. E é fantástico, né, Guilherme? Porque esse número que você traz de 20% de redução, com qual é o remédio, qual é a outra atitude que tem esse impacto em redução de câncer? Eu não conheço. A única estratégia que eu conheço que reduziria mais do que isso é especificamente nas pacientes que têm mutações genéticas formadoras de câncer, a retirada cirúrgica de mama. Você não tem nem nada que cause esse impacto. E a gente está pensando numa estratégia que é super importante, assim como os medicamentos são super importantes nos outros períodos, mas que é extremamente agressiva do ponto de vista físico mesmo, né? Ao passo que o exercício, a gente está falando atividade física como um todo. Hoje a gente está falando no contexto do câncer especificamente, mas os outros benefícios que isso traz para a população em geral são incontáveis. Então a gente está falando de uma atividade que tem esse viés de prevenção de várias doenças, inclusive o câncer, mas também que te faz te sentir muito melhor, fazer suas atividades de vida muito melhor, brincar com seus filhos muito melhor, enfim, uma série de coisas que são, de fato, às vezes, nem quantificáveis na nossa vida. Mantendo aqui um dos pilares do nosso grupo, que é trazer sempre a evidência científica em foco, falando nesse cenário de prevenção de câncer relacionado à atividade física, eu acho bem interessante a gente mencionar um estudo que foi apresentado esse ano, em 2025, no maior congresso americano de oncologia, que foi um estudo brilhante, que ele é simples e rebuscado ao mesmo tempo, porque ele traz informações muito preciosas, do que vem sendo já falado há alguns anos, talvez desde que vocês criaram o laboratório, a gente já tinha indícios de que a atividade física realmente poderia impactar no risco de desenvolvimento de câncer, e esse estudo ele mostrou que pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de intestino, câncer coloretal, foram tratados com quimioterapia, que quando esses pacientes eles foram randomizados, isso é, né, divididos de forma como um sorteio para fazer atividade física na forma de treinamento físico, né, acho que você vai poder mencionar um pouco melhor para a gente, em comparação aos pacientes que não fizeram, a gente chega a ter uma redução em torno aí de 20% de recidiva de câncer coloretal. E de sobrevida também, e né? De sobrevida, então, muito bem lembrado, que é o dado mais impactante, né? Foi incrível, acho que nessa conversa não poderia faltar falar desse estudo. Então, se você quiser mencionar... Não, com certeza. A hora que a gente viu... Começou a sair toda a publicação, tanto de vocês quanto gente de todo lugar começou a mandar o estudo para a gente, porque... Até como história, assim, no dia a dia nosso, lendo os artigos, né, o primeiro autor, ele é um dos autores mais clássicos, assim, que a gente sempre lê. Os estudos daquele autor, é um autor que sempre você tá lendo, tá vendo e, é um bom estudo, é de um grupo legal. E não se espera que ele fosse o primeiro autor daquele trabalho, porque ele já é um autor sênior, então geralmente ele é o último autor. Só que nem você falou, é algo tão... é desenvolvido há tanto tempo. Quando você vê lá, o trabalho começou, eles começaram a pegar os pacientes desde 2008, 2009, se eu não estou enganado. Então, faz muito tempo que o estudo acontecia. Então, quase que ele vem ali como primeiro autor para coroar esse trabalho de tanto tempo, que é, de fato, o primeiro trabalho mais robusto que a gente tem em exercício em oncologia, né? E aí, a gente, claro, move desse momento de prevenção para exercício durante... Não, mas tudo bem. Eu queria tanto falar desse dado que eu pulei. Porque a gente pode pensar no sentido, claro que o câncer já aconteceu ali, mas nesse sentido de prevenir que ele retorne, quando a gente está pensando depois em recorrência, entre outros pontos. Mas olhando para o desenho do estudo e o que eles fizeram lá, é não só incrível do ponto de vista do dado final, mas da intervenção que eles tiveram, né? Uma intervenção longa de 3 anos ali após o tratamento adjuvante, mas ela não é nada impossível de ser feito, né? Os participantes ali realizavam um treinamento simples, aeróbio, que todo mundo que está assistindo pode fazer. Como era o treinamento? Ele tinha 3 fases, assim, falando de maneira mais resumida, assim, porque o estudo traz isso de maneira mais completa. Uma primeira fase mais estruturada, que tinha mais contato
com as pessoas. Uma segunda fase, depois de 6 meses... Com as pessoas, o preparador físico. Com os preparadores físicos, com a própria equipe multidisciplinar como um todo. Sim. Porque lá nos Estados Unidos, o estudo é canadense, mas na América do Norte como um todo, a gente chama de professor de educação física aqui, lá eles às vezes chamam de terapeuta físico, então tem alguns nomes diferentes. Tá? Eles trabalham um pouquinho diferente de como a gente trabalha. Mas sim, essa equipe que trabalha com exercício lá para eles. Então, no começo tinha um contato maior. Depois, eles foram fazendo quase que um desmame, né, para dar autonomia para o paciente, que eu acho incrível assim, do ponto de vista prático. Né? Então, aquele contato que era semanal ali, passa a ser de 15 em 15 dias, mensal, até que ele se torna... Ele até deixa de existir depois do segmento do estudo. E o treinamento era uma proposta de aumentar o nível de atividade física. Era isso, sabe? Principalmente baseado em treinamento aeróbio, que nem é o protocolo padrão ouro que a gente propõe hoje na literatura. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que com pouco, bem entre aspas, a gente já teve muito. Sim. Na ESMO, que eu acho que vocês estavam presentes também, alguns de vocês, não sei se todos, um outro estudo, um outro grupo de dados de um outro estudo foi apresentado, esse com um treinamento mais forte, assim, com treinamento de força, com treinamento aeróbico conjunto. E os primeiros dados são mais esperançosos ainda, quando você olha para câncer de mama, é que o número de pacientes ainda é reduzido. Mas eu coloco aí que em 5, 6 anos, esses resultados já vão estar mais robustos e muito provavelmente esses valores aí de diminuição de mortalidade, de tempo livre de doença, né, de aumento de tempo livre de doença, vão até aumentar. Tá? Então, resumidamente, esse estudo veio coroar, incluindo quase 1.000 pacientes, algo que a gente já via de maneira bastante clara na literatura, mas que precisava de algo bem robusto para falar, olha, isso funciona e não só funciona, funciona muito. Né? Às vezes a gente vê dado com medicamentos, fazendo esse paralelo, de reduções de 7%, 6%. Exatamente, eu ia falar isso agora. Né? Qual é o medicamento que traz esse tipo de redução de chance de recorrência de câncer neste cenário? Não existe. O que é bem importante de falar aqui, principalmente se você é um paciente passando pelo câncer ou que já passou, é que esses dados, esse estudo, ele se dá a partir de um tratamento que aconteceu com cirurgia, que acontece com os medicamentos. Sim. Então, a gente nunca vai substituir. Só que, olhando para o resultado de fato desse estímulo, dessa intervenção, de fato, a gente não vê nenhum paralelo atual na literatura. De fato, a gente não vê, isso é fato. Bom, Guilherme, então os dados são realmente muito interessantes. E vocês que são estudiosos, então, dessa temática, você consegue nos trazer os motivos pelos quais vocês imaginam que a atividade física tem esse tremendo impacto, tanto em reduzir a incidência de uma pessoa ter câncer, quanto em reduzir recorrência? O que vocês trazem aí de dados que podem nos dar as explicações desse impacto da atividade física? É o que mais nos move, eu acho que atualmente, profissionalmente, né, para pesquisar sobre isso. Eu gosto de separar essa ideia, Vivi, em dois grandes grupos de explicações. Um grande grupo não relacionado com o tumor. O câncer não é só tumor, né? O câncer é uma doença sistêmica, a gente pode pensar nisso, mas é o tumor também. Então, um grupo de efeitos ou de motivos não relacionados ao tumor e um grupo de efeitos relacionados ao tumor. Então, primeiro falando desse grupo de efeitos não relacionados ao tumor. O que a gente sabe é que a prática recorrente de atividade física, ou o exercício, o treinamento físico, pode melhorar uma série de parâmetros, uma série de variáveis do nosso corpo que são muito prejudicadas principalmente pelos tratamentos, principalmente a quimioterapia. Tá? Então, eu estou falando de massa muscular, eu estou falando de força muscular e capacidade cardiorrespiratória, principalmente. Né? Então, quando a gente passa por um tratamento, e o próprio câncer em si, dependendo do tipo de câncer, ele pode diminuir todos esses parâmetros. Então, a gente fica mais fraco, né? O paciente vai ficar com menos massa muscular, podendo ficar até sarcopênico, ou seja, com uma redução de massa muscular muito grande. E muito cansado, né? Chega até a ficar fadigado porque a capacidade respiratória também diminui muito. O que o exercício faz, por outro lado, quando a gente pratica ele a longo prazo? Ele pode aumentar a massa muscular, tornar a pessoa mais forte, então aumentar a força dessas pessoas e também melhorar a capacidade respiratória. Isso, por si só, já faz um paciente com câncer ser prevenido dos efeitos adversos que o tratamento vai trazer. E essa prevenção desses efeitos adversos faz com que o dia a dia, a funcionalidade física, a própria qualidade de vida geral desses pacientes melhore muito. Né? É muito comum a gente ver um paciente... o câncer está lá, mas o principal problema não é o câncer, o tumor. O problema é o que está gerando todo aquele tratamento.
E a gente tem também já, até para câncer avançado, principalmente em mama, tá um dado super robusto também europeu, com o grupo da Austrália também, mostrando que até para câncer avançado em mama, a gente tem melhoras de qualidade de vida, de fadiga muito robustas, tá? Então, esse é o grupo extratumor. Aí a gente vai para o tumor. Poxa, alguma coisa acontece no tumor também? E o que a gente tem visto é que muito provavelmente sim, tá? Então, a gente já sabe que pacientes com câncer podem melhorar ou aumentar a chance de responderem ao tratamento quando praticam exercício físico durante o tratamento. Então, aquela resposta patológica completa que a gente busca tanto, né, quando o paciente está passando por um tratamento, nós temos dados para falar que a probabilidade de atingir essa resposta patológica completa pode aumentar. Dados também bastante robustos. Com a paciente que faz o treinamento físico. Com a paciente que faz esse estudo especificamente fala de um grupo que passou por uma intervenção de estilo de vida, incluindo exercício e também intervenções de nutrição, tá? Mas o exercício era a base bem grande assim dessa intervenção de estilo de vida. E não só isso. A gente também já tem dados, principalmente pré-clínicos, ou seja, em animais, em modelos mais controlados no laboratório, principalmente em animais, que mostram que quando esses animais se exercitam e você coloca um tumor nesse animal para ver como que o tumor vai reagir, esse tumor cresce menos, né? Ou não cresce. E aí, quando a gente olha para esses tumores, a gente vê que as coisas mudam lá dentro. Parece que o exercício tem um efeito antitumoral só por ele, por si só. Então, aí, quando a gente une o exercício, que parece ter esse efeito por ele, com a quimioterapia, os tratamentos, que também tem esse efeito antitumoral, a gente está falando de uma potencialização que, no fim do dia, vai chegar naquele efeito que a gente estava falando desse estudo tão maravilhoso de, muito provavelmente, reduzir a mortalidade, aumentar o tempo livre de doença e aumentar a sobrevida dessas pacientes, não só vivendo mais, mas o principal, agora juntando as duas coisas, né? Vivendo muito melhor. Porque todos os outros parâmetros também vão estar melhorados, esse paciente, essa paciente vai poder viver bem também, não só viver por mais tempo, né? Interessantíssimo. Então, você menciona aqui essa possibilidade do treinamento físico durante tratamentos contra o câncer. E aí, aqui a gente está falando não só da quimioterapia, você trouxe dados bem relevantes com relação à quimioterapia, sobre o que a gente vê, infelizmente, né, que é a redução de massa muscular. Sim, às vezes os pacientes ganham peso, mas estão perdendo massa magra, né, estão perdendo massa muscular. Você mencionou também a redução da capacidade respiratória, que às vezes não é recuperada, né? A paciente já terminou a quimioterapia, mas não recupera, não volta mais a ter a capacidade pulmonar que ela tinha antes. E porque isso não é só importante para viver melhor, mas a gente sabe também que pacientes que têm maiores níveis de capacidade cardiorrespiratória e maiores níveis de massa muscular vivem mais também. Né? Então, sim, não é pois só se tiverem, por exemplo, uma dia-a-dia. pneumonia, alguma Exato. complicação na vida, tem um pulmão ali melhor. Exato. E a atividade física promove isso. Então, você conta para a gente desses impactos da quimioterapia. Eu sei que vocês medem isso no laboratório lá de vocês, né? E você menciona essa possibilidade de todo o treinamento físico durante o tratamento. E aí a gente pode falar que isso pode ser durante o tratamento quimioterápico ou durante o tratamento que seja com medicamentos orais contra o câncer, como a endocrinoterapia, que é muito comum para o câncer de mama, que é a minha área de atuação. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Segurança, então, dados de segurança, atividade física é segura durante o tratamento oncológico? Acho que, especialmente, a preocupação é grande durante a quimioterapia, a preocupação, digo, das pacientes. Nos trazem isso no consultório, ainda nos trazem como sendo um tabu, mas eu posso. E, de repente, até pedem para a gente, por favor, uma carta de autorização. Né? Então, é seguro? Desejável a gente entender o que é. Acho que faltaria a gente falar um pouco sobre esse momento na vigência do tratamento. Quais as recomendações, como isso fica? E quais os ganhos, assim, porque eu sei que vocês já mensuraram isso, assim, eu estou entendendo, você falou um pouco para a gente dessa parte muito interessante, que deve acontecer ali na parte molecular mesmo, né, da atividade física como algo que modifica o tumor a ponto que ele deixe de crescer. Então, isso é surpreendente. Se você puder falar um pouco dos achados que vocês têm tido para esse momento assim, durante o tratamento. Com certeza. Bom, antes de tudo, exercício durante o tratamento é seguro. Ponto. Tá? A gente não tem absolutamente nenhuma evidência que vai mostrar para a gente que o exercício não seja seguro. Ah, mas eu conheço alguém que fez exercício e passou mal quando estava fazendo um tratamento. Sim, assim como pessoas passam mal, às vezes, não passando pelo tratamento, né?
Muito provavelmente passou mal porque estava calor, muito provavelmente passou mal porque naquele momento comeu um pouco menos antes de fazer o exercício. O que eu quero dizer é, os pontos que talvez gerem insegurança nos pacientes, e até na equipe médica muitas vezes, são os mesmos relacionados ao exercício físico para pacientes sem câncer. Tá? Então, exercício para paciente com câncer segue a mesma lógica, a mesma racional de um exercício para uma paciente sem câncer, a princípio. Então, é seguro, pode ser realizado, e mais aqui eu já vou dar um passo para a gente falar, porque eu acho que é a coisa mais interessante e maior quebra de tabu nessa área. Não só é seguro, pode ser realizado e deve ser realizado, como deve ser realizado na máxima intensidade possível. Tá? Isso é bastante importante. Então, só fazendo um paralelo, eu cresci na minha graduação escutando muito sobre paradigmas assim, do exercício para idosos. Né? Quando eu estava fazendo graduação, existia um medo dos idosos de praticar exercício. Quando a gente atendia idoso, o idoso só podia ir para a piscina. Né? Era quase... o futuro do idoso era terminar a vida na piscina fazendo hidroginástica, né? E perdendo massa muscular lá na piscina. Aí o tempo foi passando e todo mundo ficou com mais segurança porque os estudos saíram e a gente viu, não, o idoso pode e deve fazer exercício de alta intensidade. Mesmo para paciente com câncer agora, tá? O que eu quero dizer de alta intensidade? E que tipo de treinamento que eu estou falando? Estou falando de 2 tipos de treinamentos mais conhecidos. Então, treinamento de força, que é a musculação, que a gente vai lá para a academia e treina força. Porque esse treinamento, por mais que alguém considere chato, eu também não é o meu preferido de ser feito, tá? Mas ele é necessário para aumentar a força e massa muscular. Ele é o mais potente e o melhor para fazer isso. Coisa que o outro tipo de treinamento também é necessário. Existe dados sobre isso também, né? Certeza. Com relação à musculação. Exatamente. Que é o que vocês chamam de treinamento de força. Quando a gente olha para a literatura e coloca os estudos até em meta-análise e tudo mais, a gente vê que pacientes que, passando pela quimioterapia, treinam força, praticam musculação, têm ganhos em massa magra, massa muscular, e em força muscular. São os 2 parâmetros mais importantes quando a gente está falando de treinamento de força. Pensando do outro lado, a gente também tem dado, até um dado do nosso grupo, uma meta-análise que a gente publicou em 2021, mostrando que quando a gente junta vários estudos, incluindo pacientes com câncer de mama, passando por quimioterapia, aquelas que praticaram um treinamento aeróbio aumentam o VO2 máximo, ou seja, a capacidade cardiorrespiratória. E aí, o melhor dos mundos, unir ambos. Aquele estudo que eu comentei da ESMO, que no futuro vai vir com mais, né, dados, provavelmente sai em 5, 6 anos, trabalhou com treinamento combinado, treinamento de força e treinamento aeróbio. Tá? Então, é seguro, deve ser realizado esse protocolo, e ambos em alta intensidade. Treino de força é para treinar forte mesmo, então não precisa ter medo de colocar altas cargas. Lembrando que sempre a intensidade é relacionada ao seu máximo, não o máximo da Vivian, não o máximo de outras pessoas, mas o meu máximo ali que eu posso treinar, que pode ser um pouquinho, mas é relacionado ao meu máximo. E o treinamento aeróbio da mesma maneira. Né? Ele pode ser realizado em alta intensidade por um período de tempo específico, seja na bicicleta, seja na esteira. Gerar percepção de cansaço é um parâmetro? É um parâmetro. Falar para as pacientes? Muito bom. É um parâmetro, aliás, que a gente usa no laboratório. A gente chama de percepção subjetiva de esforço. Né? Então, se a gente pensar num esforço em que 0 é estar parado sem fazer nada e 10 é impossível de ser realizado, a gente quer ficar ali, na hora que a gente está fazendo estímulo, pensando no treinamento aeróbio, por exemplo, entre 8 e 9. A gente pode ficar nessa faixa. Dá para treinar também 5, 6 por mais tempo? Dá, e é super eficaz também. E aí a gente pode depois pensar em adesão, o que eu gosto mais de fazer. Mas o principal indicado atualmente é que você realize numa intensidade suficiente para gerar essas adaptações que a gente falava antes. E aí tudo isso, de novo, a gente fala extratumor, né? E lá no laboratório a gente utiliza exatamente esse protocolo de treinamento. Não só para gerar essas adaptações, mas também para olhar para o tumor. E aí, lá no laboratório, a gente começa o treinamento no período, que também é um período muito importante, que geralmente a gente não fala, que é o período pré-tratamento, mas que a paciente já sabe que tem câncer. Né? Que é aquele período que aqui na literatura, em geral, a gente chama de janela de oportunidade. O que seria ruim, porque a paciente está esperando, a gente usa como oportunidade para agir. E ali, a paciente só tem câncer e não está passando pelo tratamento. Então, a gente consegue investigar como que o exercício atua no tumor sem nenhum efeito confundidor tão forte. Então, a gente coleta uma biópsia tumoral antes desse período de treinamento e depois do período de treinamento. Antes do tratamento. Tudo antes do tratamento. E aí depois a gente segue com ela durante o tratamento também. Mas nesse período, tudo antes do tratamento. E aí o que a gente tem visto, e aí agora eu vou juntar dados
das pacientes e dados pré-clínicos aqui, tá? Das pacientes, a gente ainda tem poucos tumores analisados, mais coletados, mas ainda poucos também, porque é uma amostra muito rara de ser coletada. Mas parece, isso foi até para a minha tese de doutorado, antes de falar o que acontece, né? O tumor ele é esperto e uma das modificações que ele faz para continuar sobrevivendo é mudar o jeito que ele pega e produz energia, né? O tumor ele produz energia de maneira muito rápida e ele começa a fazer muito de um processo que a gente chama de glicólise. Então ele vai produzir energia de maneira muito acelerada. Só que isso é o inverso do que a gente faz naturalmente no corpo, mas para ele é interessante. O que parece estar acontecendo pós-treinamento é que, por algum motivo, pela demanda sistêmica de energia que a gente tem durante o treinamento, que pode ser que esse estímulo reverta esse cenário, faça o tumor ficar mais oxidativo e aí, portanto, não ter a mesma capacidade de crescer rapidamente. E aí, quando eu vou para o pré-clínico, com os dados que eu trabalhei também com um grupo australiano do qual eu faço parte, nós vemos que em animais, os animais que se exercitam, seja de maneira voluntária e também na literatura de maneira forçada, né, numa esteira, tem redução de desenvolvimento tumoral de mama também. Então, a gente está juntando todos esses dados e quando a gente olha para esse tumor, parece que esse tumor vai se modificando também, tanto de maneira metabólica quanto de outras maneiras. Então, tem um mundo ainda para a gente descobrir nesse sentido. A gente também está muito empolgado para o futuro para entender melhor, mas eu acho que a mensagem que fica é: treino é seguro, treinamento aeróbio e treinamento de força, nessa combinação, é o protocolo padrão ouro para a gente trabalhar. A literatura mostra isso para a gente, os dados mostram que isso é eficiente, porque gera adaptações de massa, força muscular e capacidade cardiorrespiratória, mas também a gente já pode sonhar, porque, de fato, o que a literatura nos mostra é que pode ser que o exercício diminua o tumor, ou pelo menos faça com que ele cresça menos. Guilherme, sabe que é sempre muito gostoso de te ouvir, porque você tem uma empolgação diante, é bonito mesmo, é muito bonito e é contagiante, né? De olhar para a sua empolgação diante das descobertas da ciência e do quanto isso pode ser promissor. É muito gostoso de te ouvir por conta disso. E você traz uma questão bem brilhante quando você fala do potencial do que o exercício físico pode causar diretamente no tumor pelo exercício físico, tá? Por quê? Porque eu, como médico oncologista e que, né, tenho a premissa de me atualizar bastante, sempre tive o entendimento mais firme de que exercício físico reduz gordura corporal, obesidade já está relacionada com câncer, né? Com vários tipos de câncer. A gente sabe hoje que obesidade é o fator, talvez o principal fator de risco para câncer e que reduzir obesidade reduz risco de câncer. Então, eu sempre fiz essa ligação entre atividade física, é um tratamento, é um dos pilares do tratamento para obesidade, reduz a obesidade, reduz a inflamação, reduz o risco tanto da incidência de câncer quanto da recorrência. Mas aí, quando você fala sobre tudo isso, não é a primeira vez que eu te escuto falar disso, então, até o motivo de te convidar, um dos motivos era também para falar disso, mas para mim foi muito surpreendente. E eu sou uma pessoa que estudo isso, então, assim, é interessante porque eu não fazia essa relação que vocês colocam de um potencial direto mesmo, tá? E então, tem muito algo, interessante. desculpa te cortar, Vivian, mas quando você fala de obesidade, hoje eu estou num laboratório que estuda principalmente obesidade, tá? E o pessoal olha muito para isso, e eu vim de uma perspectiva que olhou muito para a massa muscular, né? Então, por isso que eu falo muito de massa muscular também, que é um viés daquilo que a gente olha. Mas quando a gente olha para a literatura, por exemplo, quando a gente começou falando daquele dado de prevenção, né? No principal estudo que dá base para o conjunto de dados de prevenção que a gente falou, dos 7 tipos de câncer, tem um estudo de 2015 que dá base para essa prevenção, que é uma meta-análise super grande, incluindo mais de 1 milhão de participantes. Quando eles ajustam as análises, né, que é uma técnica estatística para a gente ter mais robustez naquilo que a gente está falando, eles veem que a prevenção para esses cânceres que eles demonstram se dá independente do IMC, por exemplo. E a gente tem, incrível, apesar dos pesares aí que o IMC é uma medida não tão precisa, mas sempre foi uma medida muito considerada na clínica, né? Eu também escutei isso sempre a vida inteira e cada vez mais a gente tem visto que é mais importante a gente pensar na composição corporal do que no IMC por si só. E mais do que isso agora indo para a expertise lá de onde a gente tem trabalhado. O tecido adiposo, ele, primeiro, não é um só, então você tem tecido adiposo subcutâneo, visceral, enfim, diversos tipos de tecido adiposo.
E ele não é estático. Então, o que eu quero dizer com isso? Um tecido adiposo, apesar de uma pessoa em sobrepeso ou obesidade ter uma quantidade de tecido adiposo maior e isso ser um fator de risco para diversos tipos de câncer, isso é padrão, a gente sabe disso, porque é um tecido que pode estar inflamado, etc. Quando ele é ativado, ele é ativo do ponto de vista de uma pessoa metabolicamente ativa por exercício físico, ele também tem o potencial de liberar fatores antitumorais. Então, eu tenho um tecido adiposo é importante porque ele, hoje é o tema do meu pós-doc, é olhar para fatores do tecido adiposo que podem ser antitumorais. Tá? Claro que numa perspectiva de não obesidade, Sim. mas se a gente pensar na mama, por exemplo, é um tecido cheio de tecido adiposo. Sim. Né? Então, olhar para o tecido adiposo e para a obesidade só dessa maneira, obesidade mais câncer, hoje é bem menor do que de fato nos dá a possibilidade de olhar para um fator muito mais complexo que talvez abra uma perspectiva até antitumoral no futuro. Fantástico. E a gente começou falando sobre essa analogia de se a atividade física é ou não remédio. Muitos consideram que não é, né, a comparação aí mais adequada, mas a gente vê que é, entre aspas, remédio para muitas coisas. Você menciona, ou melhor que remédio, né? Você menciona esse período em que a paciente tem o diagnóstico e que ela ainda nem começou o tratamento, é um período de ansiedade enorme. Um grupo de psiquiatras acabou de fazer uma publicação belíssima sobre atividade física ser um tratamento muito importante no controle de ansiedade. Então, quando eles vão olhar para a doença mesmo, o transtorno de ansiedade, a atividade física tem essa potência, acho, talvez tão grande quanto que a gente está falando da potência com relação à redução de incidência e recorrência de câncer. Então, é um fator que vai trazer um monte de benefícios. Né? Exatamente. Guilherme, daria para a gente... Enfim... Eu tinha planejamento que eu queria falar de adesão também, como a gente faz adesão no longo prazo. Eu tenho muito interesse por esse tema de adesão, né? Porque você vê que muitas vezes a paciente começa e, enfim, eu acho que tem bastante gente estudando isso. A gente fala hoje que a principal variável do treinamento é a adesão. É a mais principal? Do que intensidade, do que volume, porque o treino bom é o treino que a paciente faz. E o que mantém. Né? É isso. Né? Não adianta nada você passar a melhor droga, o melhor esquema de tratamento, se só o paciente falar, doutor, eu não vou fazer. Exato. E nessa perspectiva é mais ou menos a mesma coisa. Então, pensar em adesão é literalmente o futuro da área, na minha perspectiva. Tem bastante gente estudando isso, eu espero? Com certeza. Muito bom. Guilherme, muito obrigada. Novamente, assim, acredito que para todo mundo que ouviu é muito, muito bom te ouvir. E foi um prazer conversar com você. A gente espera gravar novamente temas relacionados a esse. Eu que agradeço, Vivian, e a todo mundo que nos assistiu. Deixo, acho que como mensagem, comece a fazer algo, né? Eu acho que às vezes a gente fica pensando no que é ideal. Eu falei muito sobre o ideal aqui, mas o ideal às vezes está distante da gente. Então, antes de dar vários passos numa corrida, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, se você está na sua casa ou conhece alguém que está em casa passando em qualquer momento da jornada de um paciente com câncer e precisa dizer algo para essa pessoa, diga para dar esse primeiro passo, estimule. Não se frustre quando você não der um passo, seja pelo motivo que for, acontece com todo mundo, mas o importante dê um passo, porque depois o segundo vem, o terceiro vem, e no conjunto, esses vários passos, esses vários momentos de exercício vão te fazer não só viver mais, mas viver muito melhor a partir dessa perspectiva dessa doença, que sim é agressiva, mas também tem essa possibilidade de tratamento conjunto, que é o exercício físico, e que pode dar mais vida e mais qualidade de vida para os pacientes. Então, muito obrigado, estou à disposição para a gente conversar mais no futuro, com toda certeza. Com certeza, porque tem muito dado bom para sair Com também, certeza. E muitos deles... inclusive do grupo de vocês, né? Com certeza, que se Deus quiser. É um ponto aí de grande admiração e orgulho para a gente. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada a todos que nos ouviram. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.